Ah, galera, eu tô feliz com o nosso Mengão. Que ano de 2025 top! Amei, cara, esse ano. Foi bom demais, né? 6 títulos o Mengão conquistou nessa temporada. Para alguns é 4, mas para mim é 6, porque eu considero todas as taças título. Beleza? Galera, tá feliz? Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Nesse corte aqui vamos ver a chegada do Flamengo no Rio de Janeiro. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição. Como créditos, fala aí, Renata Fã. O elenco do Flamengo retornou da Copa Intercontinental, mas incompleto. Muitos jogadores, o técnico Felipe Luiz, cada um pensando nas férias, se separaram, mas o Flamengo, o que promete é que volta forte pro ano que vem. Rio de Janeiro, o goiano Vitor e a filha Helena interromperam a programação para receber o Flamengo no aeroporto. Eles se dedicaram, eles mostraram que eles deram o máximo deles. E eles merecem sim, eles são ótimos jogadores, conquistaram muitos títulos esse ano. E o Felipe mostrou que estava preparado para o que ele está fazendo. A delegação que esteve no Catar para a disputa da Copa Intercontinental chegou ontem ao Rio de Janeiro, após uma viagem de cerca de 17 horas. Dos 25 jogadores, 15 retornaram, outros 10 ficaram no exterior, dando início às férias. Dois dos principais responsáveis pelo sucesso rubro-negro em 2025 não estiveram no voo: o técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Boto. Eles estão na Europa, na Espanha e em Portugal, respectivamente. E têm algo em comum: só possuem contrato até o fim do ano. A conversa para discutir a renovação do treinador será na próxima semana. Todo mundo sabe meu sonho, obviamente que um dia sonho voltar à Europa. Todos sabem o meu sonho e, obviamente, sonho em um dia voltar à Europa. Estou me preparando para isso. Mas no momento a minha realidade é o Flamengo. Estou aqui, estou muito feliz com esses jogadores. Me deram a vida. Eles deram a vida por mim, pelo clube, e me sinto representado. A reapresentação do elenco deve acontecer na segunda semana de janeiro. A temporada será nos dias 14 ou 15 contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Nesse jogo, o time deve ser composto por garotos das divisões de base e jogadores pouco utilizados. No fim do mês, já tem Supercopa do Brasil contra Vasco ou Corinthians e a estreia no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo no Morumbi. Depois de um ano quase perfeito, é hora de recarregar as energias, mas com pensamento já em 2026. Ronaldão, vamos fazer uma retrospectiva. Campeonato Carioca foi do Flamengo. A Recopa Sul-Americana, da mesma maneira, não é? O Flamengo estava lá. Enfim, o Flamengo não estava. É a Supercopa. Supercopa. A cabeça tá falhando, gente. Foi a Supercopa. Aí depois título. vai disputar um Campeonato Brasileiro, uma briga direta com o Palmeiras. Vence essa briga direta. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Galo. Na Libertadores, depois de vários duelos, finalíssima brasileira. E aí ele leva. E no Mundial, não ficou com o título, mas tirou muita coisa do Paris Saint-Germain, levando para as penalidades. E aí eu pergunto para você, como fazer um ano igual ou melhor em 2026? E com a cobrança maior ainda, né? Que um time que foi na insistência no Campeonato Brasileiro, depois conseguiu competir no Mundial ainda, é uma equipe que pode ser cobrada também, essa que é a verdade. Mas se conseguir manter os jogadores, se conseguir até trazer algumas peças para valorizar mais o elenco, porque o ano vai ser recheado de jogos, aí vai ter jogo para tudo quanto é lado, começa já em janeiro a Mas talvez peleja. o grande reforço seja a permanência do Felipe Luiz. Não, aí seria técnico que ficou badalado até mundialmente. Aí seria uma força a mais para o grupo, né? Porque o grupo absorveu bem o que ele quis, ganhou títulos importantíssimos. Agora, o que tem que destacar é a garra do time. Quando você tem um time de cara cascudo, muitas vezes você tem que cobrar o interesse do cara. E não foi o caso. Muita gente até falou que alguns jogadores estavam encerrando carreira. Também não foi o caso. Então, acho que tudo isso passou pelo Felipe. E eu acho que, continuando esse trabalho, o Flamengo, o ano que vem, promete sim. Edu, um técnico que tem um pouco mais de um ano de carreira. Claro que ele conhece como poucos o Flamengo, estava na categoria de base, ganhou títulos como jogador pelo Mengão, mas é uma história única e que começou em velocidade máxima.
É um fenômeno realmente, Renata. A gente tem que ressaltar sim, eu acho que é o futuro do nosso país e o futuro treinador da seleção brasileira, pode ter certeza disso, porque potencial ele tem. Ele colocou o Flamengo hoje num patamar totalmente diferente e é o time a ser batido sim o ano que vem. Por mais que ele possa, igual você falou, seu primeiro reforço é a permanência do Felipe Luiz. E depois eu tenho certeza que o Flamengo vai reforçar sim o seu elenco. Além de ser um elenco já recheado de talentos, eu acredito que o Flamengo possa trazer uma ou duas peças para agregar muito mais essa equipe. Agora a gente vê que o Flamengo, por mais que a gente falava assim, ia brigar, ia lutar, só que no final ali contra o Paris Saint-Germain, realmente ele lutou, batalhou, e não conseguiu, mas eu tenho certeza que hoje é o time a ser batido, é o Flamengo. Preparem o lombo, porcada. Ano que vem o Mengão vem mais forte ainda, hein? Já pensou? Pensando em reforços, eu pelo menos acho que o Flamengo tem que trazer mais um zagueiro, por mais que tenha meninos, tenha base, mas acho que mais um zagueiro e um atacante com as características parecidas com as do Pedro. Exatamente, até porque o Bruno Henrique deixou claro que não é a posição na qual ele gosta de atuar, né, Renata? Mas o Flamengo, acredito que vá para o mercado buscar jogadores com essas características. Pode também aí nessa virada de ano perder jogadores, mas o mais importante mesmo é essa base que o Flamengo já tem, essa competitividade que vai iniciar a próxima temporada, sim, como favorito. E aquilo que o Flamengo viveu contra o Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain é a equipe a ser batido. Então o Flamengo se preparou para ganhar do Paris Saint-Germain e jogar de igual para igual. É o que vai acontecer aqui no Brasil. As equipes vão se preparar para jogar contra o Flamengo. Então o Flamengo também não vai ter vida fácil. Precisa, sim, reforçar, reformular e o Felipe Luiz criar ainda mais esquemas de jogo para o Flamengo para vencer, né, os adversários. Mas o Flamengo para 2026 vai continuar forte e vai lutar por todos os títulos, sim. Ontem eu vi até uma declaração do CEO do Grêmio falando que o Flamengo quer ser o Bayern de Munique, ou seja, ele ganha tudo e os outros nada, e que o futebol brasileiro na Série A tem dito sim para esse padrão, para esse modelo, mas o Flamengo não é de hoje, que é um clube estruturado, dívidas não é um assunto recorrente, contrata muito bem, traz jogadores experientes que preferem atuar no Flamengo e não em outros clubes, e agora se confirmar a renovação com o Felipe Luiz, poucas peças chegando, o Flamengo continua uma máquina para 2026. Diferentemente de outros clubes que viraram apostas, caso do meu Colorado. Eu confesso que eu gostei do nome. Muito bem, galera, vamos aqui de notícias. Meus amigos, Flamengo e Lanús na Recopa Sul-Americana. Veja datas e horários. A Conmebol divulgou as datas e horários da Recopa Sul-Americana 2026, torneio que reúne os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana do ano anterior, desse ano, né? Lanús e Flamengo vão se enfrentar nos dias 19 e 26 de fevereiro de 2026. Tem aqui, galera, dia 19, quinta-feira, às 21h30, o jogo que será em Lanús, né? Jogo de volta, Flamengo e Lanús, dia 26, também uma quinta-feira, às 21h30 no Rio de Janeiro. A Conmebol não especificou os estádios das partidas. O Lanús manda seus jogos lá no La Fortaleza e o Flamengo não deve sair do Maracanã. O time brasileiro vai disputar a Recopa pela terceira vez. O Flamengo foi campeão em 2020 em cima do Independiente del Valle e vice em 2023 em novo enfrentamento contra a equipe equatoriana. O Lanús, por sua vez, tem um vice em 2014 para o Atlético Mineiro. Tá, então? Será que tem mais notícias do nosso Mengão aqui? Deixa eu pegar. Tem sim, ó. Tem sim, galera. Flamengo volta a fazer pré-temporada em casa após 2 anos nos Estados Unidos. As últimas 2 temporadas, né? O Flamengo viajou para os Estados Unidos, para Orlando e fez lá a sua pré-temporada. O Flamengo vai voltar a fazer a pré-temporada no Ninho do Urubu depois de 2 anos, se preparando nos Estados Unidos. A data da reapresentação ainda não está definida, mas as mudanças no calendário e as viagens recentes fizeram o clube optar pela preparação no Rio de Janeiro. Em 2024 e em 2025, o time viajou para Orlando, nos Estados Unidos, respectivamente, né, para fazer a pré-temporada
que contou com disputa de amistosos. O Flamengo avalia novamente uma viagem aos países norte-americanos, mas decidiu ficar em casa no início de 2026. Eu apoio essa estratégia, né, cara? O Flamengo viajou demais nessa temporada, né, nesse fim de ano. Então eu acho que é uma decisão inteligente, né, fazer a pré-temporada no Rio de Janeiro mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui do nosso Mengão. Tem sim, galera. Ó, o Flamengo vai contratar técnicos para melhorar o campo do Maracanã. Boa, muito bem. Quanto melhor, melhor, né? Quanto melhor, melhor, lógico. Aqui já vimos essa notícia. 110 jogadores o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro após o Intercontinental. Nós vimos aqui agora, né? Reunião entre Felipe Luiz e Flamengo deve ficar para a semana que vem. Técnico e diretor de futebol José Boto terão folga nos próximos dias. Semana que vem, então, deve fechar o contrato aí do Felipe Luiz, né? Por mais 1 ou 2 anos, eu acredito. Juninho deve se despedir sem ter jogado Intercontinental. O Juninho não deu certo, né, galera? O Juninho que está negociando com o Pumas do México, né? Tá aqui, ó, em negociação. Eu acho que é isso, né? Quero agradecer aqui a todos vocês, rubro-negros. Eu amo vocês, meus irmãos. Ó, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!